orar cantando. Santo Espírito, move em mim. Vem mudar a minha vida, Senhor. Vem mudar a minha vida. Espírito, move em mim. Espírito, move em mim. Amém. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Deixa-me dizer aqui uma coisa, por favor. A minha Beatriz, ela acordou esta manhã com febre. E ela é muito suscetível a otites. E dói-lhe um ouvido. E eu estava-lhe a dizer a ela que por vezes é nos momentos de fraqueza, seja física, seja emocional, quando nós somos atingidos por alguma coisa que menos esperamos, às vezes é nesses momentos que também o nosso coração está mais sensível para estarmos mais atentos àquilo que Deus quer da nossa vida. E nós vamos a cantar um hino. Mas não canto o hino só porque nós estamos a cantar ou porque o grupo de louvor nos está a conduzir. Vamos clamar isto a Deus. Santo Espírito, move em mim. Com toda a paixão do nosso coração que nós temos por Cristo. É uma alegria nós podermos estar juntos, reunidos à volta do nome de Jesus. Nós não estamos à volta de um homem, nós não estamos à volta de uma denominação. Nós estamos reunidos à volta, concentrados, firmados, fundamentados no nome de Jesus. E é o Espírito Santo que está aqui hoje. Então, no seu coração e orar por alguém que está aqui dentro, seja por que circunstância for, saia do seu lugar e ore por essa pessoa sem vergonha, irmão, não tenha vergonha, vá orar pelos seus irmãos, saia do seu lugar, dê a mão a alguém, abraça alguém e ora pela pessoa, seja um instrumento de cura na vida dessa pessoa, na vida desse irmão.
vida passa por momentos de angústia. Oh, irmãos, mas maior é Jesus. Oh, irmãos, maior é Jesus. Maior é Jesus. É Ele que nos enche. Se não fosse Ele, mas é Ele. Mas é Ele. Entregue-se nas mãos de Deus nesta manhã. Deleite-se na presença de Deus. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo da morte. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo da morte. Porque aquele que morreu na cruz e que ressuscitou venceu a morte. E se Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Para uma nova viva e viva esperança. Uma nova vida. É vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Abrace, ponha a mão sobre alguém. Seja o melhor para essa pessoa. Seja o melhor para ela. Desarme-se na presença de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Tu és o Senhor que nos saras, Senhor, e saras mesmo. Obrigado, Senhor. Nos enviaste a tua palavra, nos saraste, Senhor, e nos libertaste. Ainda hoje Jesus é aquele que salva, que cura, que liberta, irmão. Não tem por perdido nem o tempo de vir aqui, nem a existência da sua vida. Aproveite tudo para crescer, aproveite tudo para crescer, para que se desenvolva a pessoa de Deus dentro de si. Oh Senhor, que ninguém saia da mesma maneira como entrou. Que ninguém saia. Que todos saiam daqui transformados pelo teu poder. Que todos sejam cheios do teu Espírito. Senhor, traz revelação ao coração de cada um. Força e vigor, Senhor. Há medos que por vezes estão escondidos nos nossos corações. E esses medos são pequenos ratinhos que se transformam em elefantes. Mas no dia de hoje, não tenha medo de dar o corpo às balas. Seja forte, irmão. Não é em si, não é em mim. Seja forte no Senhor. Entregue todo o seu caminho nas mãos. Entregue tudo.
Você tem um assunto, tem um problema que não sabe como há de resolver, nem eu. Mas Deus sabe, irmão. Deus sabe, Deus desata os nós. Por muito impossível que isso pareça, para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo é possível ao que crê. Maior é aquele que está conosco, que está em nós, do que aquele que está no mundo. Deus é poderoso para fazer acima daquilo que nós podíamos ou pensar. Este é o Deus vivo a quem nós servimos. Não servimos a um Deus morto, é um Deus vivo. Deus vivo. Nós concordamos. Isto é real para si. Isto é mesmo verdade para vocês. Nós não estamos apenas a falar de frases feitas. Isto é real na nossa vida. E não há tempo a perder. É levanta-te e anda. Com lágrimas nos olhos. Os joelhos estão cansados. Torna a levantar-se. Torna a erguer-se. Não desista. Não há outra alternativa para nós. Nós tomamos a mão no arado e não olhamos para trás. Porque senão nós perdemos o sabor do reino. Nós perdemos aquele sabor espiritual, aquela revelação do reino. Nós a perdemos. Nós não somos como a mulher de Ló. E isto é um símbolo para nós. Nós ficamos transformados em estátuas. Não passamos de sal, mas transformados em estátuas. Isso não é para nós. Oh, irmãos, isso não é para nós. A nossa vida não está a acabar, irmãos. A nossa vida só está a começar. O que está para a frente é muito mais glorioso, é muito mais saboroso do que aquilo que nós podemos. No nome de Jesus. Seja livre. Seja livre dos medos. Seja livre das doenças, sejam elas quais forem. Sejam emocionais, sejam feridas na sua alma, sejam feridas no seu corpo. Seja livre no nome de Jesus. Pelas feridas de Jesus. Amém. Podemos sentar por meio. Vamos abrir as nossas Bíblias, se vocês não se importam, no livro de Zacarias. Zacarias fica antes de Malaquias. Livro de Zacarias. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo e sobre, David, antes que me perguntes, a importância do Espírito Santo. Quem é que acha que o Espírito Santo é importante? Amém. É importante? Mas esta pergunta tem uma pequenina rasteira, só uma pequenina. Vocês acham que o Espírito Santo é importante? Agora já não estão tão afirmativos. Vou brincar um bocadinho com esta pergunta para nós chegarmos a uma verdade. Nós, antes de lermos de Zacarias, preciso dar aqui uma retrospectiva um bocadinho histórica. Não é uma aula de história, mas é para percebermos qual é o ponto da situação em que o profeta vai falar. Vou esperar só um bocadinho que vocês abram. Fica no Velho Testamento, é o penúltimo livro do Velho Testamento. Já lá estão? Muito bem. Então, agora podem olhar um pouquinho para mim. Estou bonito. Hoje sou. Muito obrigado. Devia ter ficado contente, mas não fiquei. Então, afinal, é só hoje e os outros dias. Mas pronto, com esse elogio já é outra coisa qualquer, não é? Já a mensagem também é diferente. Obrigado, irmão. Então deixem-me dar um contexto histórico aqui a vocês. Irmãos, o Espírito Santo, e nós falamos sobre muito do Espírito Santo. E por vezes o Espírito Santo torna-se num tema. E o Espírito Santo não é um tema. O Espírito Santo é como fogo, mas não é fogo. O Espírito Santo é como água, mas não é água. É como o vento, mas não é vento. O Espírito Santo, muitas das vezes nós olhamos para a Bíblia e aprendemos alguns termos que não passam apenas de símbolos, que ajudam a demonstrar um bocadinho a pessoa do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, além de pessoa, ele é Deus. Mas como foi Cristo que morreu na cruz, nós centramos, e tudo está centrado na verdade na pessoa de Cristo.
Mas não se pode separar Cristo do Espírito Santo, assim como não se pode separar o Pai de Jesus, nem o Pai do Espírito. É um mistério que nós não sequer nos devemos preocupar em tentar decifrar esse mistério, porque está como está. Eles são três e são um. E são um em nós. Quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e farei nele morada. E quando ele diz que aqui entra, não entra sozinho, o Pai também vem. Então, hoje quando nós dizemos que o Espírito Santo está aqui, a Trindade está aqui. Não há a mínima sombra de discordância entre eles. Nós não vemos a Trindade a brigar uns com os outros para ver quem é o mais importante. Portanto, nós hoje temos a pessoa do Espírito, foi uma promessa cumprida, e nós vamos olhar para Ele como pessoa e como Deus em nós. Amém. E Ele é desde o princípio como o Pai, como o Filho desde o princípio. E quando se deu o Big Bang, como dizem os cientistas, desde o início de todas as coisas, o Espírito, a palavra hebraica que lá está, é como se Ele estivesse a dançar. É como se Ele estivesse em movimento. É como se houvesse uma música por detrás, uma melodia. E o que é que o Espírito estava à espera? De palavra. E o Espírito pega na palavra e é transformador. E continua assim até o fim dos tempos. Por isso é que Jesus disse que as palavras que eu vos falo são Espírito e são vida, não são letra. Não é uma questão de letra. Antes que a letra existisse e o papel existisse, existia a palavra. Percebe? É algo, a palavra passa para além daquilo que nós lemos. A palavra é uma pessoa. É o eu sou. A palavra é Deus. É esta palavra vivificada pelo Espírito que nos transforma, que nos alimenta. E daqui não há dúvidas nenhumas. O povo de Israel começa com a história de Abraão. Abraão tem Isaac tem Jacó. Jacó tem 12 filhos. Destes 12 filhos nascem 12 pequenas nações, 12 tribos. E é daqui, desta história, que se forma uma nação chamada Israel. E havia uma promessa de que o Messias viria através desta nação. E assim foi, especialmente através de uma das tribos, que era Judá. Depois de estarem cativos no Egito, Moisés, usado por Deus, tira o povo. Vão para a terra prometida pelas mãos de Josué. É há bocadinho, quando lemos o Josué 1, é o início em que eles estão a preparar para a entrada da terra prometida. Morre Josué e há um período em que o povo fica sem liderança, e a Bíblia é bem clara no livro dos Juízes, diz que cada um se governava conforme parecia aos seus próprios olhos. Não havendo liderança de Deus, não há sabedoria em termos de direção, e o povo tem tendência a dispersar-se. E há um versículo bíblico que se cumpre em Jesus, ferindo o pastor, as ovelhas têm tendência a dispersar-se. É normal não haver liderança. Assim aconteceu. Porque Moisés deixou um Josué, mas Josué não deixou foi pedras para memória. Não deixou um líder para o povo. O povo se dividiu. Então, a conquista da terra prometida também ficou assim uma salganhada. Porque as tribos estavam já divididas na terra e cada tribo por si só tinha que conquistar o terreno perdido. Terreno que ainda lá estava ocupado. Mas a coisa não funcionava muito bem. Porquê? Porque o povo tinha sempre tendência a, em vez de conquistar, o povo se deixava ser conquistado. E começava sempre por onde? Pela idolatria. E a história de Israel como nação andou sempre à volta disto. Sempre à volta disto. Com todas as mudanças, mas sempre à volta de idolatria. O povo andou sempre a cochear entre dois pensamentos. E se vocês forem ler o livro dos Hebreus, aos Hebreus, no Novo Testamento, vocês vão descobrir que o autor da Epístola compara muitas vezes a Igreja, que vai buscar exemplos do Velho Testamento e do povo de Israel. E adverte para que nós não sejamos como o povo da Antiguidade. Porquê? Pelos maus exemplos, por vacilarem, por estarem sempre a desviarem-se e irem após outros deuses. Nós, quando saímos, e nós vivemos num país de cultura católica, onde a Igreja Católica tem as imagens lá dentro, e nós muitas das vezes pensamos que a idolatria tem a ver apenas com as imagens, essas imagens feitas de escultura que lá estão na Igreja Católica. Mas muitos de nós,
ao mesmo, até sendo cristãos, e nós pensamos, sendo cristãos dentro de uma igreja evangélica, que nós não trazemos idolatria através, dentro de nós. Não, transportamos idolatria. Muitas das vezes os filhos tornam-se os nossos ídolos. Muitas das vezes os filhos se colocam entre nós e Deus. Muitas das vezes é o cônjuge, a mulher ou o marido, que se coloca entre nós e Deus. Muitas das vezes é um carro. Muitas das vezes é a carreira profissional. Muitas das vezes é um partido político. Outras vezes é um clube de futebol. E nós até aqui brincamos, não está aqui o Barrinha. Se o Barrinha aqui tivesse, eu e o Manel hoje tínhamos que baixar as orelhas. Mas, Bobby, tu também, tu estás muito caladinho hoje, não sei porquê. Então, mas aquilo de que nós gostamos, muitas das vezes, temos tendência a fazer com que aquilo se torne um ídolo para nós. E se coloque entre nós e Deus. Irmãos, e olha, nada se pode colocar entre nós e Deus. Amém. Sabe o que é nada? Não é de nadar. É nada. É zero. Zero. Nada se pode colocar entre nós e Deus. Jesus foi muito bem claro nisso. Bem, foi bem claro em tudo. Mas é muito bem claro. Não há ninguém pelo qual nós possamos dizer: Senhor, eu desviei da tua palavra por causa de X, por causa de Y, A, B ou C. Não. Deus é muito claro nisto. Ok, então, Israel, como nação rebelde, e andava tudo muito complicado, aparece um rei, Saúl, em que reúne o povo. Saúl começa bem, mas termina mal. Levanta-se David, e David de facto foi um grande rei, porque era um homem segundo o coração de Deus, um homem cheio de erros, cheio de coisinhas na cabeça dele, um homem que não foi um grande pai, não foi um grande marido, ele era mulherengo por natureza, era um homem que tão depressa tinha aquele desejo de estar na presença de Deus, de amar a Deus, de conciliar, de buscar a paz, como também rapidamente pegava na espada e vamos embora e vamos matá-los todos. Ele era uma mistura de guerreiro com poeta. Ele era um poeta, profeta. Através dos salmos, muitos salmos de David, vêm quadros do Messias, apontam para o Messias. Há coisas extraordinárias em David, mas o mesmo homem, também com a sua carne, tem algo que não é escondido. E nós, ao estudarmos, percebemos que nós, seres humanos, nos identificamos com estas coisas, porque isto fala da nossa humanidade. A seguir a David vem o filho de Salomão. Começa bem e termina mal. E, segundo se consta, ao terminar já começa a melhorar mais um bocadinho, começa a ter mais juízo. Mas Salomão se torna muito envaidecido. Salomão começa a pôr de parte a sabedoria de Deus, começa-se a refugiar na sua própria sabedoria, e ele acha que casar e juntar uma data de mulheres, que aquilo era uma boa estratégia política, mas não foi. Porque ele, para agradar aos outros, ele começa a dobrar-se diante de outros ídolos, diante dos deuses das suas mulheres. Salomão não tem a convicção do seu pai, porque desce por onde desce, David nunca foi idólatra, David nunca se prostrou diante de outro Deus. David foi sempre, nesse aspecto, David foi sempre um homem, mesmo errando, mesmo falhando, mas Deus era Deus, e fosse Deus sempre verdadeiro, fosse ele mentiroso, David assumiu os seus erros, e David nunca se dobrou diante de outro Deus. Salomão foi por aí fora. Salomão representa aquele filho rico que recebe do pai toda a herança e todo o esforço e acaba por ir estragando a herança. Ele vive numa opulência, ele constrói, começa bem, conhecemos a história, mas entretanto Salomão morre, vem o filho, que é um filho pior que o pai. É um menino mimado, em que os mais velhos avisam-no, conselheiros, por isso que na multidão dos conselheiros há sabedoria, Deus move-se nas pessoas, e este puto chama os conselheiros mais velhos, e eles dizem: pá, tem cuidado, não pises o povo, porque o teu pai carregou nos impostos, e alivia a carga. Porquê? Porque havia o perigo já de uma revolução, porque já havia, desde os tempos antigos, quesílias entre a tribo de Judá e as outras tribos, porque a tribo de Judá tinha uma promessa que o cetro, o reinado,
havia de passar para a tribo de Judá e depois da tribo de Judá se manteria. Por isso Jesus disse à mulher samaritana que a salvação viria dos judeus. Eu estou a correr um bocadinho, porque a história é um bocadinho comprida. Então, este miúdo ouviu os mais velhos e foi ouvir os mais novos, miúdos da idade dele, do mesmo ATL, percebeu? Aquilo é tudo rapazes pequenos, tudo uma criança sossegada, e ele foi ouvir os amiguinhos. E os amiguinhos disseram: pá, não faças caso desses cotas. Vai, se o teu pai oprimiu 100, oprime 200. Força aí, carrega. E foi isso que ele fez. Eu vou seguir o vosso conselho. O que é que aconteceu? A nação se dividiu em duas. Uma tristeza. 10 tribos se separaram da tribo de Judá e de Benjamim. E ficou a nação do norte e a nação do sul. O norte se chamava Israel e o sul se chamava Judá. E nunca mais foram amigos. Os reis de Israel todos, até à destruição, não houve um que prestasse. Das tribos do norte. Do sul ainda houve alguns reis bons. Mas outros também, se vinham um bom, logo assim vinham que não prestavam para nada. E o que é que acontece? Os profetas começam a trazer avisos de que Deus iria trazer juízo. E assim foi. A Assíria se levanta e conquista as tribos do norte. Foi na altura do Império Assírio. E mais tarde vem a Babilónia e conquista a Assíria e conquista tudo. Então, o que é que acontece? As tribos do norte foram levadas por várias nações. Era uma tática que os assírios tinham. Era dispersar as pessoas para quebrar a identidade cultural e religiosa, para impedir rebeliões. Os babilónios, lá nisso, não dispersavam muito. É daqui que, quando Jerusalém é conquistada, vocês leem isso no livro de Daniel e no livro de Ezequiel, que são profetas que estão lá já na Babilónia. O livro de Jeremias relata aquela transição e nós vemos que o povo é deportado para a Babilónia. E na Babilónia se cumpre uma profecia em que durante 70 anos eles iriam estar no cativeiro. Agora prestem atenção a uma coisa. Irmãos, Deus é o Deus dos impossíveis para os homens. Ouça com atenção. Deus é o Deus dos impossíveis. Aquilo que parece banal para nós nos dias de hoje, ou impossível, Deus torna possível. Deus vai às suas banalidades e vira tudo ao contrário. Você, quando desce um casaco, e eu às vezes tenho um bocadinho essa mania, principalmente se é uma camisa, nós despimos de qualquer maneira e fica virado do avesso. É ou não é? Você já tirou uma camisola que ela fica virada do avesso? Deus pode fazer isso na sua vida. Você pode até não querer. Olha, está muito bonito. Eu estou a adorar. Olha para mim. Está bem. É diferente, parece zero. Estamos um bocadinho. Ok, deixa-me dar brincadeira. Olha, aquele casaco, a Bia está a vestir o casaco. Se as mangas, se ela tirar de repente e puxar, aquilo fica virado ao contrário. Deus muitas vezes faz isso com a sua vida. E Ele outras vezes quer fazer e você não deixa, eu também não. Mas irmãos, nós não precisamos de ver o lado oposto das coisas. 100 anos antes do profeta Jeremias apareceu um profeta chamado Isaías. E 150 anos antes de um rei chamado Ciro ter conquistado a Babilónia, o profeta Isaías diz assim: Ciro vai ser o meu pastor, porque vai permitir que o povo retorne. 150 anos antes desse homem nascer. Aquilo que parecia impossível, aquilo que levou os profetas a serem mortos, a serem perseguidos, a serem massacrados, a serem esfolados vivos, quando é pelo Espírito, se cumpre. E a Babilónia é conquistada pela Pérsia, pelas mãos de um rei chamado Ciro, em que das primeiras coisas que esse homem faz é dar liberdade aos judeus de virem para Jerusalém
para reconquistar, para repararem o templo e levantarem os muros da cidade. Vocês veem isso no livro de Esdras, no livro de Ageu, veem também aqui em Zacarias. É aqui que nos situamos. Então o povo de Israel começa a vir do exílio. Uns ficam lá, mas grande parte vem. E para a reforma. Até logo a seguir veio o Império Grego e depois veio os romanos. Absorvem tudo, então vem Cristo. Mas por esta altura há um homem chamado Zacarias, profeta, que está numa situação em que olha para um líder, na altura, da linhagem real, que é Zorobabel. Este homem não era rei, porque não havia permissão de Ciro para haver reis, a não ser o imperador, mas era ele da linhagem real. Seria ele o sucessor, seria ele, é ele a força política. E tem um sumo sacerdote chamado Josué. Vocês forem ler, e no capítulo anterior há uma visão que já temos falado aqui, em que nessa visão o profeta vê umas vestes sujas sobre o sacerdote a serem retiradas e substituídas por vestes brancas. E na visão lá está Satanás, o acusador dos irmãos, a acusar o sacerdote. E a resposta de Deus é a substituição de uma veste por outra. É que Satanás nos acusa, usando as nossas falhas e fraquezas, mas vem Deus, nos limpa e nos justifica e nos capacita. E as vestes brancas é um arrancar de novo, é um recomeçar de novo. Irmãos, e tudo isto também é uma simbologia para a própria nação. Agora eu quero que prestem atenção, porque fiz uma pergunta a vocês há bocado e perguntei se o Espírito Santo era importante. E vocês disseram, amém. E eu disse que esta pergunta também tinha uma marotice. E agora vocês já ficam bolas. Isto é uma pergunta um bocadinho de veneno à mistura, não é? Uns pinguinhos ali. Porque tem, e é de propósito para nos levar a pensar uma coisa. É porque nós achamos mesmo que o Espírito Santo é importante. O que nós não achamos, e às vezes temos dificuldade em entender, é que o Espírito Santo não é importante. É fundamental. Só que nós nos habituamos à palavra dele ser importante. Então o que é que nós fazemos? Para aquilo que também é importante para nós, o Espírito Santo fala. Para aquilo que não é tão importante ou que não queremos que Deus toque, o Espírito Santo pode ficar quieto, sossegado. Então nós usamos o Espírito Santo e não somos usados por ele. É completamente diferente. E isto muda a nossa vida. Isto estagna a nossa vida. Isto mortifica a nossa vida. Esta é a pequena grande diferença. É por isto que Jesus disse: não saiam de Jerusalém. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Até lá não façam nada. Porquê? Porque é inútil. Quando eles iam entrar na terra prometida da primeira vez, eles recusaram, porque tiveram medo do que viram, e depois de vir o juízo de Deus de dizer: epá, ok, tudo bem, então vocês vão para o deserto, e como vocês falaram, vai acontecer convosco. A não ser aqueles, a próxima geração, e aqueles que não duvidaram da minha palavra. O que é que o povo fez a seguir? Há ali uma parte do povo, dos homens: não, pronto, nós nos arrependemos e vamos, e não sei o quê. E Deus disse: não vão, agora não vão. A arca do Senhor vai ficar aqui. E naquele tempo a arca do Senhor representava a presença de Deus. Mas eles quiseram fazer na mesma a obra de Deus sem a direção de Deus. Olha, irmãos, esta é que é a nossa lição. Nós queremos viver a nossa vida, ir para as nossas batalhas sem Deus. Então, mas Deus não nos ama, Deus não vive em nós. É verdade, mas foi para aí que Deus o mandou ir. Foi para aqui que Deus me mandou vir. Foi esta direção que Deus me mandou tomar. Não! Então, se não, estás a sofrer as consequências. Vocês estão a perceber? Só que nós achamos que não é assim. Nós achamos, por isso é que o Espírito Santo é importante, para aquilo que eu quero. E não para a direção que eu tenho que tomar. Para a minha sujeição, pessoal. Isto bate à porta de todos nós, meus amigos. O povo foi sem a presença de Deus. O que é que acontece? Aquele punhado de homens foi derrotado. Tiveram que fugir, foram mortos. E é o que nos acontece quando nós queremos fazer a obra de Deus sem Deus.
na direção. E não basta dizer chavões bíblicos como há aí, Deus no comando, não sei o quê, porque Deus no comando. Irmãos, isso é treta, isso é fantasia de evangélico, isso é superstição. Basta eu dizer que Deus está no comando, pronto, é como se Deus sente-se na obrigação de estar no comando. Isso é palhaçada, isso não é para nós. Então nós chegamos aqui a uma altura em que o profeta está, quando você lê o Velho Testamento, por isso é que nós precisamos de ler o Velho Testamento com os óculos de Jesus. Porque muitas das profecias que os profetas trazem no Velho Testamento são aplicadas para aquela altura, mas têm uma visão para um reino de Deus que vem com a chegada do Messias. Então veja verdades do Velho Testamento apontando para o Novo, apontando para o tempo da Igreja. Tenha sempre isso presente no seu coração, que o Espírito de Deus lhe revela, porque há verdades que você vai percebendo que se aponta para o Novo. O que é que o Novo Testamento diz do Velho? Diz que eram apenas sombras das coisas futuras. Entende? Ok. Então, o capítulo 4, diante de uma grande tribulação, porque a construção do templo parou, havia outras etnias, porque é assim, irmãos, o povo de Samaria, aquela zona do norte, com a capital em Samaria, que se tinha dispersado, depois, quem lá existia era uma mistura de povos. E por isso eles nunca mais se deram. E essa mistura de povos eles queriam também fazer parte do templo. E Judá não aceitou. Então a guerra entre eles foi tão grande até aos dias de Jesus. Por isso é que vocês veem a mulher samaritana a dizer que não se dá com os judeus e vice-versa. Vocês estão a entender? Eles ficaram inimigos para o resto da vida. E há muitas lutas aqui, há muitos tropeços. Irmãos, e você às vezes pensa assim, Deus mandou-me fazer isto. Isto é tudo tão complicado, porquê? Irmãos, já naquele tempo, debaixo da direção de Deus, havia complicações. Mesmo com Deus havia deserto. Mas é preferível estar no deserto com Deus do que num jardim sem Deus. Olha, eu vou repetir que esta passou ao vosso lado. É preferível estar num deserto com Deus do que num jardim sem Ele. Porque no deserto, com todas as dificuldades da vida, Deus está lá presente e vai marcar a sua presença. Mas sem Deus, meu amigo, no jardim, nós ficamos tão embeçados pelo jardim e os frutos do jardim que nós nos perdemos. Entendido? Então, há dificuldades aqui. E o versículo 1 diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, o que vês? E respondi, olho e vejo um castiçal todo de ouro. E um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isto? E respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que isto é? E eu disse, não, Senhor. Então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Tantas vezes nós cantamos isto, não é? Não por força, nem por, na minha Bíblia está pelo poder ou por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos dizer isto todos juntos. Nem por força, nem pelo poder, ou por violência, mas pelo meu Espírito. Diz quem? Quem é que disse? Quem é que está a falar aqui? Então, se Deus disse, está dito. Bem, irmãos, se Deus disse, está dito. Não é pela força do braço, não é pela capacidade humana, não é pelos seus estudos. Tudo isso são ferramentas, isso é bom, mas não é por aí. Não é pelas suas batalhas de conquistas, que muitas das vezes no caminho nós tanto queremos conquistar, quando olhamos para trás só deixamos mortos. Nós esmagamos, pisamos, humilhamos pessoas que estão ao nosso lado, que estão atrás de nós, olhamos para trás só deixamos mortos. Só deixamos derramamento de sangue e ainda chamamos isso de vitória, porque Deus me deu a vitória. Irmão, não é por força, não é por violência. E isto nos faz parar. A obra de Deus é feita pelo meu Espírito, não o meu,
mas disse o Senhor dos Exércitos. Deus falou, está dito. Este é o segredo, ponto final. Olhe, tome este recado para si, para a sua vida pessoal e para a minha vida pessoal, como algo que ainda faz parte dos nossos dias. É pelo Espírito. Porquê que Jesus fala tanto do Espírito? Porquê que Jesus prepara a igreja para a vinda do Espírito da maneira como preparou? E depois porquê que Jesus avisa? É com veemência que só a partir da descida do Espírito é que poderiam. Mas porquê pelo Espírito? Há o caminhar com Deus e o caminhar sem Deus. Quando digo caminhar, não é que Deus se ausente de nós. Não é essa a questão, é a direção de Deus, irmão. É a direção de Deus para as nossas vidas. E nós aprendemos a direção de Deus no moer da vida. Porque nós somos como barro nas mãos do oleiro. E o barro precisa de ser amassado, e precisa de ser amassado. E muitas das vezes o barro está-se a construir em cima daquele tabuleiro do oleiro. O oleiro mete as mãos dentro do vaso e ao passar com os dedos encontra o quê? Pedrinhas. Encontra lixo. O que é que ele faz? Ele vai ter que tirar esse lixo. Ele vai amassar o barro outra vez. Porquê é que você grita tanto? Porquê é que eu grito tanto? Porquê é que a gente resmunga tanto? Porquê é que nós nos irritamos tanto? É só pedrinhas. Nós é que não queremos perceber que o oleiro apenas está a amassar. Essa parte é uma parte que vocês não gostam muito, nem eu gosto muito também. Porque imagina o barro se pudesse falar. Você já imaginou? Olha para mim. Deixa-lhe uma rosarinha que ela vai à vida dela. Imagina o barro se pudesse falar. Imagina o barro a ser carregado, a ser massacrado. E Deus apenas às vezes só nos está a fazer isso. Porque Ele tem um propósito mais à frente. Irmãos, os mortos não falam, pois não. Os mortos não falam. Então se nós dizemos que estamos mortos para o mundo, porquê é que resmungamos tanto? Isso é outra história. Os mortos não falam. Irmãos, a obra de Deus é feita por um processo, mas é feita pelo Espírito. E a nossa vida, muitas das vezes, tem tantos pontos de interrogação, porque nós somos cuscovilheiros. Nós queremos saber os porquês todos. Mas Deus, porque é mais teimoso do que nós, muitas das vezes não nos responde, porque nós não temos estrutura para saber. Não temos, irmãos. Nós somos pessoas muito limitadas. E Zorobabel está numa aflição, porque tem inimigos de toda a parte e mais algum. Eles estão a querer, de facto, recomeçar de novo. Mas a opressão é tão grande e eles são minoria diante dos outros que estão à volta dele, que é preciso Deus se manifestar através do profeta e dizer a ele ao Zorobabel: o segredo não está em ti. O segredo não está nas pessoas que tens à tua volta. É por mim, é pelo meu Espírito. É que tudo se vai fazer. E isso cumpriu. O versículo 7: quem és tu, grande monte, diante de Zorobabel? Serás apenas uma campina. E isto é profético, não é? Irmãos, que problema grande é esse que você tem na sua vida e na minha? Será uma campina. Quer dizer, esse monte desaparecerá. Porquê? Pelo Espírito, por causa do Espírito. Diante de Zorobabel, então ele trará a pedra angular. Olhem só, este termo pedra angular, naqueles tempos da Antiguidade, havia a primeira pedra que era colocada para qualquer coisa, para se construir uma árvore, era uma pedra que tinha de ter os ângulos mais perfeitos possíveis, para que através daquela pedra se pudesse ir construindo. Isaías fala disto, Salmo 118 fala disto, e vem Jesus e diz: eu sou a pedra angular. Ele é a pedra perfeita, que através dele o resto do templo iria ser construído. E esse templo se chama Igreja. Pedras vivas, como diz Pedro. Ele é a pedra angular. E aqui o Espírito já começa a esticar a profecia mais para a frente.
Ele é a pedra angular, só que usa esta linguagem porque estamos a falar de construção de um templo. Veio a pedra angular em meio a aclamações, graça a ela. Veio de novo a mim a palavra do Senhor. As mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta casa, também as suas mãos a acabarão. Para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Quem despreza o dia das coisas pequenas? E isto é uma pergunta. Muitas das vezes as dificuldades são tantas que nós achamos que não temos importância. Você acha que é minoria, você acha que é uma pulga, você sente-se tão diminuído porque o peso do problema o esmaga tanto. Irmãos, isso acontece-me assim, acontece-me a mim. Nós passamos por momentos que nos sentimos tão pequeninos. É, não é? Você passou por isso? Parece que você se sente tão pequenino diante de um esmagamento de uma notícia trágica. Você sente-se pequenino, quase não se consegue mexer. É ou não é? Quem despreza o dia das coisas pequenas? Irmão, porque é quando tudo está tão depressa, tão pequenino, que Deus pega e multiplica. Que Deus pega e transforma. Amém. Irmãos, nós servimos a um Deus que é revolucionário. Amém. O vinho novo, Deus não aproveita o odre velho. Nós aproveitamos, temos rebentos aqui e ali. Achamos que somos mais poupadinhos do que Deus. Por que eu vou usar o odre novo se tenho um velho, se escuso comprar um odre novo? Deus não é assim. É vinho novo, odre novo. Só há uma nova mentalidade. Só há um culto racional, uma transformação de entendimento, se nós entendermos que o Espírito Santo traz esta nova vida, esta nova manifestação ao nosso coração. Este novo vinho. Só assim poderemos ter a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo em cima da revelação. Não há revelação sem o mover do Espírito. Irmãos, nós precisamos do mover do Espírito nas nossas vidas. Nós precisamos das manifestações, dos ministérios do Espírito. Não haveria nada disso. Paulo fala de ministérios e fala de dons esses que na verdade são manifestações do Espírito Santo. Mas tudo vem do Espírito, quer os ministérios, os serviços, quer as manifestações. Nós precisamos de tudo. Senão a igreja fica empobrecida. A igreja fica triste. A igreja mirra. A nossa vida deixa de ter sabor. O que é que nos diferencia das pessoas que não têm esperança? Nada mais resta. Só o Espírito Santo nos dá vida. Irmãos, uma planta sem água morre. E um crente sem o crescimento, a entrega a este rio maravilhoso que vai às nossas raízes e produz vida, sem esta entrega, nós acabamos por também sucumbir. Mas este não é o plano de Deus para nós. E nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que está vivo, um Deus que não para. Irmãos, que não para. Eu um dia disse a uma irmã, desafiei-a, porque ela estava a se entregar, ela tinha um problema grave de saúde, e eu sei que ela tinha um problema grave. E havia pessoas com o mesmo problema a acercarem-se dela. E eu disse, irmã, isso é bom, não era bom o problema que ela tinha, não é isso? Mas, glória a Deus, abraça essa gente, passe para ela do seu amor, passe para ela aquilo que está no seu coração. E a irmã preferiu ficar magoada comigo e recolher a mão. Dizer, não, que eu não me sinto preparado para isso. Se aquele ladrão que estava na cruz, se pensasse da mesma forma, estava feito ao livro. Nós estamos à espera de estar tudo bem, para então a gente dizer às pessoas que Jesus é bom. Não, Jesus é bom mesmo com um cancro. Jesus não deixa de ser bom. O resto é com Ele. E o nosso estar de pé, muitas das vezes, não é fisicamente, mas no nosso coração nós estamos de pé. Não há como voltar atrás. Nós não podemos olhar para um Cristo, nosso empregado. Irmãos, se o Espírito de Deus começasse a manifestar aqui um bocadinho mais, ou um bocadinho, eu já nem falo na sua plenitude, mas mais um bocadinho, estes corpos que estão aqui de carne e sangue não aguentavam e morríamos todos.
E morríamos todos, irmãos. E eu já passei por situações desse tipo de perder as forças, de me ajoelhar e de estar na presença de Deus. O nosso corpo não aguenta a presença de Deus, irmão. Por isso é que Moisés, de tão apaixonado estava por Deus, Senhor, deixa-me ver a tua cara. Não. Vais ver a minha silhueta a passar. A minha cara não verás. Porque ele, ao ver a cara de Deus, ele iria ver a plenitude de Deus e morria. Nenhum homem podia ver Deus face a face e ficar vivo. O nosso corpo não aguenta a presença de Deus. Deus sabe como se manifestar, mas uma coisa é eu desejar que Deus se manifeste para a minha transformação e transformação do meu irmão, transformação da minha igreja, da minha cidade, seja de onde quer que eu esteja, eu desejar isso no meu coração. Outra coisa é eu negligenciar. E a obra é feita pelo Espírito, e há aqui uma visão de um candelabro, há aqui uma visão de um vaso cheio de azeite. Quem despreza os dias das coisas pequenas? E diz, estes se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. A obra se concluirá. São estes os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Estes 7 olhos, no capítulo 3, está aqui descrito. Os 7 olhos, isto fala da plenitude de Deus, fala do conhecimento de Deus. Paulo diz aos Colossenses que os tesouros da ciência, do conhecimento e da sabedoria estão escondidos em Cristo. Ele é que é a plenitude. Então perguntei ao anjo, que são estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Novamente lhe perguntei, porque o anjo não respondeu logo, o que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? E respondeu-me ele, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu Senhor. Então ele me disse, estes são os 2 ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Olha, é assim. Isto não é muito mais esclarecedor, pois não, nem para nós, mas naquele tempo, segundo esta cultura, é provável que Zacarias tivesse apercebido estes 2 ungidos que pudessem ser tanto Zorobabel como o sumo sacerdote Josué. Pode ser, pode não ser. Muitos dos historiadores apontam para isso. Seja como for, a obra se concluiu. Há uma coisa excelente no profeta que ele não sabe, então ele pergunta a Deus. Eu não sei, eu tenho que perguntar. Deus está ali a ter lugar. E quando fala aqui do anjo, lembra um pouco mais atrás, nós percebemos que não é um anjo qualquer, é o anjo do Senhor. E quando no Velho Testamento o anjo do Senhor se manifesta, refere-se à pessoa de Cristo. Porque este anjo do Senhor passa por momentos que recebe adoração. E quando é mesmo um anjo, os anjos não recebem adoração. E Deus está a esclarecer. Isto está-lhe a mostrar alguma coisa mais. Há ali um compasso de espera na conversa. Mas tu não sabes, como quem diz, tu és profeta e não sabes. Tu não sabes, eu vou-te esclarecer. Mas fala dos 2 ungidos. E para nós, igreja hoje, no século XXI, no mundo ocidental, nós pensamos assim, então, mas o que é isto? Há um candelabro. Vocês estão a imaginar aqueles candelabros antigos? Essa ideia do candelabro vem de Deus para o tabernáculo, para dar luz. Tinha que ser sempre alimentado com azeite. Na visão, nós vemos um vaso que está a alimentar continuamente aquele candelabro. E há 2 oliveiras. E a oliveira é que tem a natureza daquele azeite como nós conhecemos. Nós somos ricos nisso, graças a Deus. É do azeite, é da oliveira que veio o azeite. E vocês, eu nunca tinha visto uma oliveira arder. Eu nunca tinha visto. O meu irmão uma vez que andou a podar umas oliveiras e largou fogo aos ramos. Aquilo dá estalos. Uma coisa brutal. Parece que a árvore está a reclamar. Que é a vida que a árvore tem. É o azeite. É esta vida que alimenta o vaso, que por sua vez alimenta o candelabro. Quando Jesus aparece em Apocalipse, ele anda no meio dos candeeiros, dos candelabros. E ele explica o que é os candelabros. O candelabro é a igreja. E não pode faltar azeite no candelabro.
E temos aqui estas duas oliveiras. Eu não quero que isto seja uma invenção da minha cabeça, mas há duas coisas que têm que existir sempre, e a natureza dessas duas coisas nos tem que alimentar: a palavra e o Espírito. Irmãos, não há epístola que não se fale do Espírito Santo, ou de uma maneira ou de outra. Dizia Paulo aos Efésios: eu oro a Deus para que vocês sejam corroborados, fortalecidos, com poder, pelo Espírito Santo. Para quê? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. A revelação de Cristo no seu coração tem a ver com aquilo que está aí dentro. Tem a ver com a manifestação do Espírito. Porque a sua cabeça tem uma ideia de Cristo, mas o seu coração pode estar vazio. Se você não tiver gás na botija, você abre o bico para fazer a comida e a comida não funciona, não vai funcionar nunca. Porque falta-lhe o gás. Não pode faltar o azeite. Percebe agora aquela parábola das virgens loucas? Que lhes faltava o azeite para a lamparina. Não pode faltar o azeite. Nós começamos a ficar às cegas. E porque ficamos às cegas, nós não medimos nem pensamentos, nem língua, nem atitudes, e a igreja se torna impuro. E deixa de ser uma igreja viva, rica, com esperança, com manifestação do Espírito. É outro mundo completamente diferente. Mas a nossa vida é enriquecida ou empobrecida na medida do Espírito. E o Espírito está sempre desejoso de trabalhar, de encher, sempre desejoso, ele não se esgota. Deus é uma fonte inesgotável. Sejam cheios do Espírito. Paulo, naquela cultura em que tudo o que saía muitas das vezes do coração e da boca daquela gente era só aquilo que as nossas traduções falam de torpeza, de chocarrices e essas coisas todas. Eles estavam habituados àquilo. Quando entram na igreja, eles trazem aquilo com eles. E Paulo diz: não, parem com isso. Parem com as mentiras, parem com os roubos, parem com isso tudo. Mas sejam cheios do Espírito. Não com essas orgias de bebedeiras em que vocês ficam completamente tomados disso e vivem nas brigas, vivem nas contendas. Parem com isso, sejam cheios do Espírito. E Paulo ainda dá a dica: como? Olha, falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos, seja aquilo que for, seja do coração, que for do coração, que haja uma entrega, que haja uma rendição, irmão. É isto que muitas das vezes nos falta. Nós tornamos-nos sofisticados. Nós hoje temos... E aquilo que eu vou dizer não é crítica. Não é mesmo. Isso é bom. Nós temos as novas tecnologias que achamos que substitui Deus. Não, isso são instrumentos para nós usarmos. Mas não substitui Deus. Nada pode substituir Deus. Nada pode substituir estas verdades na nossa vida. Isto não pode substituir, irmão. Irmãos, isto não pode substituir. Toda a sofisticação hoje da nossa vida, nós queremos estar sempre no top em todas as coisas. E por vezes, às vezes, isso pode servir até, pode nos atrapalhar. Porque nós ficamos tão envaidecidos e tão inchados, muitas das vezes, com a sofisticação da nossa vida, que nós perdemos estas verdades. E quem trouxe isto à nossa vida é Cristo que nos realça, é Cristo que diz que o Espírito nos vai conduzir para a verdade, é o próprio Cristo que diz: olha, Ele falará de mim, Ele irá trazer revelação de mim. Venham a mim, os que têm sede, venham a mim. Quando Ele diz isso, Ele está na festa dos tabernáculos, e no último dia da festa, em que Ele estava a ver os sacerdotes a irem ao tanque de Siloé, em que traziam cântaros de água e derramavam sobre o altar, e o povo estava a admirar aquela atuação religiosa, aquela sofisticação da altura. Era uma tradição que eles tinham, o derramar água sobre o altar. Está lá Jesus, espera pacientemente. No último dia, capítulo 7, diz: no último dia da festa, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, quem nos dera a nós que os ministros de Deus, que os grupos de louvor, isto é para vocês todos, cooperai para mim também, que ministro da palavra, entendessem estas verdades. Não é, amigo?
Quem nos dera a nós? Quem nos dera a nós que quem serve vivesse esta realidade. Assistentes, líderes de grupos familiares, por aí fora para aqui. Quem nos dera a nós, igreja? Quem nos dera a nós que não existisse quem dissesse assim: eu quando quero uma mensagem vou à net, tiro uma mensagem e está bom. Isso é horroroso. Irmãos, isto é substituir o ouro pelo bronze. Quando Israel começou a ser conquistado aos poucos, e antes de ser conquistado na totalidade, os escudos da casa do Senhor, que eram feitos em ouro, foram embora. Foram levados. Então foram substituídos pelo bronze. Polido. Porquê? Porque aquilo ao longe, ao bater a claridade, aquilo parece ouro. Não importava a essência. O que importava era a imagem. Não importa a essência, o que importa é a imagem. Se o ser humano se rebelou contra Deus, perdeu a essência de Deus, quebrou, houve uma quebra na essência, como é que acha que ficou a imagem? Quando nós hoje olhamos para o ser humano como uma besta, nós vemos o planeta a ser destruído, nós vemos o planeta a ser engolido, nós vemos os animais a serem destruídos sem qualquer dó nem piedade. Nós vemos as florestas a serem queimadas e a esfregarem as mãos à espera que os índios morram, ainda os ajudam a matar. E chamamos a essa gente de cristãos. Deus não trará juízo sobre estas coisas, sobre a sua criação. Então esta é a semelhança de Deus. Porquê é que você acha que Deus disse: maldita é a terra por causa de ti? Se houve uma quebra na essência, não há uma quebra na imagem. Então quando Jesus olha para a igreja, quer ver o quê? O oposto. E isto só pode ser pelo Espírito, não tem outro jeito, irmão. Não tem outro jeito. A obra de Deus faz-se com Deus. Não faça da sua vida, da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, do seu negócio, do seu emprego, das suas coisas. Não faça disso o seu pequenino reino. E não construa muros à volta dessas coisas, que você já não consegue ver para o lado de lá. Meu irmão, pegue em tudo que você é e tem e deite os muros abaixo. Porque esta é a obra de Deus. Porque senão nós podemos vir a ter uma igreja de pequenas ilhas. E nós não somos chamados para ser ilhas. Mas isto também se faz pelo Espírito. Nós cantamos e falamos de amor aqui. Mas a revelação do amor de Deus só acontece por causa do Espírito Santo. Não, caso contrário, é mofo, é falso. Irmãos, e o Espírito Santo não passa. Vamos lá ver uma coisa. Estas coisas podem parecer: isto é tão antigo, a gente estamos fartos de falar nestas coisas e... Não. Isto é bem real. Nós é que nos esquecemos. Irmãos, quando eu vi em grupos de louvor vozes lindíssimas a ministrar, e são dons, são talentos de Deus, eu adoro ouvir essas coisas, não é? Não, isto é algo que Deus levanta no mundo inteiro, com estas habilidades, vem de Deus. Você vê um grupo, seja ele de rock, seja música clássica, aquilo é de Deus, irmão. O que depois o homem faz, as letras que mete, etc. Mas o que é bom é criado por Deus. O diabo não criou música. Tudo o que é belo vem de Deus. E dentro da igreja, quando nós vemos talentos a acontecer,
em que depois a pessoa fica endeusada pelo seu estômago e se perde tudo o resto. Foi-se a graça. Porquê? Porque nos esquecemos destas verdades. Começam a ser verdades de papel, mas não verdades de vida. Não, meu. Está na hora de nos ajoelharmos. Está na hora de nós clamarmos. Está na hora de nos enganarmos a nós próprios. De parar. Não está na hora de começarmos de novo. Como diz o Salmo 92. Unge-me com o óleo fresco. Está na hora de nós dizermos a Deus, Senhor, eu quero começar de novo. De novo. De novo. De novo. Por parte, porque é de novo. De novo. Deus está a esfregar as mãos. Deus é aquele pai que olha para o filho e vê o filho todo contente a chegar ao pai, perdoa-me, falhei, diz ele, cala-te rapaz, anda cá, vai, toma aqui um banho, toma veste, toma aí roupa limpa, mete o anel no dedo. Veio o outro filho, pai, esse teu filho, ele disse, pai, é teu irmão, aceita, perdoa, anda, caminha junto, anda para a festa. O pai sempre quer que a gente entre na festa, anda para a festa, mas nós não queremos a festa. Nós queremos aquilo onde queremos o louvor, queremos a unidade, queremos estar escondidos, basta pedra, ninguém nos toca, ninguém nos vê, é a minha casa, é a minha vida, é a minha mulher, os meus filhos, os meus netos, é o meu reinozinho, fica tudo ali sossegadinho, tendo o meu castelozinho, mas ninguém toca, este é o meu cristianismo. Oh irmãos, e chega lá, porque Deus o ama, chega lá, levanta a pedra, tira aquilo tudo, abana-o todo, você de repente fica sem dinheiro, isto é uma profecia de desgraça. Entenda como quiser. De repente fica sem dinheiro, o seu corpo leva um toque, e você de repente se lembra, Senhor, puma, cai joelhos. E adora a Deus. E diz, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Recomeça. Será que Deus vai trazer uma doença? Não é isso. É a vida. Deus castiga. Irmãos, o castigo, já que eu sou Jesus, é a vida. É que de repente você começa a acordar e a perceber que está na vida. A única coisa que caiu foi a máscara, foi o verniz, foi a vaidade, foi a soberba, foi a única coisa que caiu, que nos cegava e de repente começamos a ver, tão estúpido que eu fui. E de repente quando nós vimos cantar, já cantamos de uma forma diferente, porque cantamos do coração, cantamos do Espírito, tocamos de maneira diferente. Não é porque a gente aprenda mais técnica, mas flui do nosso coração. Quando nós ministramos a palavra, ministramos de maneira diferente. Quando nós abraçamos, já abraçamos de maneira diferente, porque nós somos um entre iguais. Ninguém é superior a ninguém. Nós sentimos, porque é aqui que o Espírito, quem és tu ao monte, serás uma campina. Porque é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo pega nos vales, levanta-os, pega nos montes e abate-os. É isso que o Espírito Santo faz. Faz no nosso coração, faz nas igrejas, Ele faz mesmo. Olha, Ele faz mesmo. Nós às vezes não gostamos, mas Ele faz mesmo. Sabe porquê? Porque Ele não sabe. Nós precisamos ser ungidos com o óleo fresco. E é isto que nós vamos orar nesta manhã. Para sermos ungidos com o óleo fresco, o óleo do Espírito. O Espírito Santo está dentro de si, mas Ele manifesta-se dentro e fora de si. Ele quer vir sobre si. E Ele quer se manifestar dentro de si. Você lembra-se daquelas, quando foi o dilúvio, o que é que aconteceu às águas? Você lembra-se que até àquela altura não chovia? Como é que a terra era regada? A Bíblia diz que era regada com vapor. Quando começou a chover, toda a gente ficou de boca aberta, que afinal o maluco do Noé tinha razão. Ia acontecer. Há sempre um doido que acredita em Deus. Graças a Deus pelo planeta, porque sempre houve um maluco a acreditar em Deus. E quando começam as chuvas, o poder foi tão grande das tempestades que as águas de baixo começaram a arrebentar, as nascentes. Os rios perenes começam a arrebentar. E há um encontro entre as águas de baixo e as águas de cima. E tudo fica inundado. É isto que Deus quer fazer na sua vida. O Espírito tanto está dentro de si e rebenta, e rios de água viva fluirão do seu ventre, mas também o mesmo Espírito vem sobre si e o capacita, pega em si. O que é que Jesus disse? Não se preocupem, quando os homens agarrarem vocês, a vossa boca, quando for aberta, vai acontecer. Não se preocupem. Porquê? Porque é caminhar no Espírito, é andar no Espírito. Irmãos, e caminhar no Espírito, andar no Espírito, a palavra é revelada, a palavra é transformada em vida, a palavra é transformada em vida, em direção, em alimento. Nós não morremos, nós vivemos.
Inclinares para o Espírito, que é o que Paulo ensina. Porquê? Porque é ali que vem a bondade, vem a misericórdia, vem a compaixão, vem a paciência. É ali onde o amor é vivido e desfrutado diariamente. Até com marcas, irmãos. Marcas. Paulo transportava as marcas de ele ser doido por Jesus. Aleluia. As marcas no corpo. Ele tinha, eu não tenho. Nunca fui aprisionado por causa de Jesus. Nunca levei feridas por causa de Jesus. Tenho outras marcas. São marcas que não se veem. Estou marcado. Estou marcado. Ele estava marcado por dentro e por fora. Irmãos, mas só pelo Espírito. Só pelo Espírito. Ele era um homem, nos nossos dias seria considerado um desvairado, seria posto fora de muitas igrejas. E ele apela. Irmãos, um homem que chega, que está a arranjar a lenha, nisto vê uma serpente, lhe morde. Olha como Deus usa as coisas, morde-lhe na mão, e ele olha para a serpente e sacode, a serpente cai e vai-se embora. E o pessoal ali ficou todo assustado, à espera que ele morresse, estavam a olhar para ele, à espera que ele caísse para o lado. Mas ele não caiu para o lado, continuou na mesma. Como Deus usou a superstição daquelas pessoas, aquele temor, para que ele pudesse pregar o Evangelho. Houve um dia que não escapou a cortar mesmo a cabeça para o final. Vocês estão a entender? Nós somos chamados a ser doidos por Jesus. E esta doidice, esta loucura, é um raciocínio cada vez mais perfeito. O Espírito Santo nos acrescenta em conhecimento e sabedoria. Nos conduz para dentro de Cristo. Onde vem revelação. Deseje isso no seu coração, irmão. Deseje cada vez mais, porque a partir deste desejo, muita coisa é-lhe trazida à vida. Aleluia. Deus é uma fonte inesgotável. Não pense que, isto já não há mais nada daqui para lá. O quê? Não, você só está no princípio, você só está na pele do ser de Deus. E Deus já o transportou para o seu coração. Você que ainda sabe. Faz-te ao mar alto. Porque no mar alto estão os grandes peixes. Não tenha medo de mergulhar no Espírito. Não tenha medo de já de abrir o coração. Não tenha medo de dizer, Senhor, faz de mim o que tu quiseres. Porque Ele pode mesmo fazer. Não tenha medo. Não tenha medo da morte, irmão. Porque nós desejamos a vinda de Cristo. Mas antes de Jesus voltar, Ele pode querer que você volte para Ele mais cedo. Jesus tanto pode vir hoje, como eu posso ir hoje. Nós sempre nos vamos encontrar. E de facto esse encontro, como há bocadinho eu estava a dizer, é verdade. Paulo desejava isso, porque Paulo tinha essa realidade, esta santa loucura, este santo desejo, porque Paulo tinha noção de quem ele era, como ser humano em Cristo. Ele não era apenas um pregador, não era apenas alguém que tinha sido enviado, não era apenas alguém que havia milagres a acontecer através das mãos dele. Não, ele sabia quem ele era, em Cristo, em Jesus, ele conhecia Jesus, aquela vida dele tão esquisita para nós nos dias de hoje, tanta pancada que aquele homem levou, as prisões dele, o frio que ele passava, que ele pedia à manta, as birras dele, porque Paulo também tinha. Paulo era de gancho, depois lá foi acalmando. Mas Paulo partia para a discussão com alguma facilidade. E Deus foi usando a vida, tumba, e ele foi amansando, ele foi submetendo. E é por causa desta sujeição a Paulo que há uma autoridade sobre ele que era reconhecida. Por isso também havia tanta força nos religiosos à volta para destruírem a imagem dele. Por causa da sujeição dele a Cristo. Não tenha medo de submeter a Jesus. Amém. Não tenha medo que o seu marido, a sua mulher, a sua família chamem você de doido, de maluco, e não sei o quê. Não tenha medo. Tenha medo que eles chamem de doido. Você é mesmo. Tenha medo. Quem perde o juízo por amor a Cristo, mais juízo ganha. Amém. Vamos pedir isso a Deus. Vamos pôr de pé, por favor. É isto mesmo. Vamos rasgar o nosso coração. Assim como o véu do templo foi rasgado. Cristo, quando deu o brado, está consumado. Ele dá um brado. E o véu do templo, um véu grosso, comprido, é rasgado alto a baixo, sem mãos humanas. Deus pôs ali as mãos e rasgou o velho pacto. O Espírito Santo tinha sobre várias pessoas que eram chamadas por Deus para um determinado fim. O Espírito Santo hoje foi derramado sobre toda a carne. Nós somos de Deus, irmãos. Nós não somos de um qualquer. Somos de Deus. Irmãos, e a imagem de Zacarias, a imagem de Zorobabel e a imagem de Josué é uma imagem para nós hoje também.
A Bíblia diz, pela boca de Jesus, que nós somos chamados a ser um reino sacerdotal. Um reino que não é para ser servido, mas é um reino para servir. Amém. Aleluia. Porque é sacerdotal. Amém. Não é um reino de imposição que vem, esmaga como a Babilónia e como outros por aí fora. Até aos dias de hoje, sempre houve impérios a quererem se levantar e nós não nos esmagamos. Pelo contrário, nós damos a vida. Aleluia. Irmão, nós damos a vida. O que eu mais desejo, está aqui a minha filha hoje, ao pé de nós, uma das minhas filhas, o que eu mais desejo para os meus filhos é que eles tenham um caráter e um coração de gente honesta, sincera diante de Deus e diante dos homens. Que estas verdades que nós vamos falando aqui, que muitas das vezes é falar entre nós à mesa da refeição, que sejam verdades e na vida deles do dia a dia, que sejam verdades que eles possam passar a outros. Amém. Porque um dia nós não estamos cá, mas estão cá os mais novos. Estão cá os mais novos e tem que haver sempre gente que tenha coragem de afirmar esta malqueira. Que assim eles se submetam ao Espírito Santo, se submetam a Cristo, assim eles sejam isso no fundo do seu coração. Não sejam vaidosos, presunçosos, arrogantes. Porque esse aí, todo, daí não funciona. Querido Deus, Tu és aquele, Tu és o perfeito equilíbrio em tudo. E és o equilíbrio que nos desequilibras completamente, porque os nossos equilíbrios, por vezes, são enganos. Senhor, na Tua compaixão, na Tua misericórdia, na Tua bondade, e no grande, o grande que Tu és, Senhor, o grande eu sou, em toda a Tua essência, eu quero Te pedir nesta manhã que fales ao coração de cada um. Sim, Tu estás a olhar para o coração de cada um. E que no coração de cada um, agora, seja colocado por terra todo e qualquer ídolo que se interponha entre ti e o meu irmão ou a minha irmã. Que esses ídolos sejam partidos, sejam removidos. Querido Espírito Santo, só Tu podes convencer os meus irmãos e a mim próprio. Nós somos iguais, nenhum de nós é melhor do que o outro. Fala aos meus irmãos, Senhor. Fala aos meus irmãos e mostra-lhes um novo recomeço. Um recomeço não na carne, mas no Espírito. Mostra aos meus irmãos a importância do quebrantamento. A importância de dobrar o joelho. A importância destas raízes de vida. Oh, Senhor Jesus. Agora não falo com Deus aquilo que tiver a falar agora. Falo com Ele. Peça-lhe a Ele tudo aquilo que você sabe. Tem que pedir. Está só assim uns momentos. Senhor, obrigado pela igreja, obrigado pelo livro, pela família. Obrigado por cada um em particular. Tens trazido por todo o dom, por todo o talento. Senhor, que nós, como parte do Teu corpo aqui, que possamos ser uma bênção. Não em nós mesmos, mas em Ti. Esvaziamos. Nós, diante de Ti, tomamos esta atitude de é necessário que eu elimine uma parte do Cristo. Senhor, nesta manhã, digam assim comigo, nesta manhã, eu me esvazio de mim mesmo. Muda o que tiveres que mudar. Destrói o que tiveres que destruir. Porque eu sei que aquilo que for construído por Ti é o melhor. Eu quero o Teu melhor. Para a minha vida, para a minha família, para a nossa igreja. Eu quero o Teu melhor. Nesta manhã, eu
teu Espírito com poder para que Cristo habite cada vez mais pela fé no meu coração, para que eu possa conhecer cada vez mais o teu amor, o teu coração, para que eu possa ser enriquecido pelo teu conhecimento, pela tua sabedoria e manifestação espiritual. Usa-me para a glória do teu nome, para o crescimento do teu reino. Usa-me, dá-me sabedoria para lidar com as pessoas que estão à minha volta. Eis-me aqui, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Querido Espírito Santo, unge-me, Senhor, com óleo fresco. Enche-me de ti. Enche-me, Senhor, como um vaso que está vazio. Enche até transbordar. E que transborda. Transborda a tua alcance. Transborda a tua força. Do teu poder. Transborda-se da tua presença na minha vida. Faz novo em mim tudo, todas as coisas, tudo. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Que haja um novo recomeço, uma unção fresca sobre cada um de nós. Tudo aquilo que pesa no seu coração, que você sabe que é doentio, que é nocivo, agora mesmo entregue nas mãos de Deus. Entregue. Entregue e pronto, fica lá. E deixe que cura entre. Que essa água viva do Espírito se traga cura. Traga cura. Ele não vai trazer condenação, ele vai trazer cura. Ele vai sarar essas feridas. Vai sarar. Oh, irmãos, respire com calma, com tranquilidade, sem ter essa ansiedade a consumir o seu coração. Descanse na presença de Deus. Relaxe na presença de Deus. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se hoje, encha-se amanhã, encha-se destas verdades. No nome de Jesus. Só assim nós podemos ser cada vez mais felizes. Amém. Amém.